Jornal TVI News. Oferecimento. Concreto Usinada Polo. Trabalhando por você. Rua Barão do Monte Alto, sem número, bairro Presidente Costa e Silva. Telefone 3824-1071. Alfa Cred. Empréstimos consignados e seguros. Avenida Cardoso Moreira, 431, loja 6. Centro Comercial Jorge Nunes, em Itaperuna. Telefone 3022-1238 ou 3022-4202. Rio Carangola transborda em Porciúncula e desaloja 6 famílias. Troca de comando em batalhões da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O comandante-geral da PM, Coronel Ibis Silva, exonerou na manhã deste sábado 29, 28 comandantes de 24 batalhões e 4 unidades da Polícia Militar. Jovem é presa por tráfico de drogas. Houve perseguição. A suspeita saiu correndo, mas foi detida pela polícia. Como acontece toda segunda, a coluna de emprego. Cerca de 24 horas depois de ter o sistema de captação de águas brutas reestabelecido, o abastecimento foi quase completamente normalizado em inatividade. A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira, dia 1º, pela SEDAI, que segue com 100% de sua capacidade de bombeamento, tratamento e distribuição, de acordo com o órgão. Tribunal Regional Eleitoral do Rio anula multas de Crivella por propaganda negativa contra a prisão. Plano prevê taxar mais importados e cosméticos. A medida pode gerar 5 bilhões em 2015 para reequilibrar as contas federais. Polícia Militar prende 7 e apura plano para executar o subdiretor de um presídio. Após ameaça à PM, 7 suspeitos são detidos em Guarulhos. O Senado deve analisar o projeto que regulamenta o uso de armas não letais. O plenário do Senado deve votar uma proposta que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional. Justiça mantém condenação do ex-delegado por extorsão em Cardoso Moreira e Italva. Confira a previsão do tempo no interior fluminense e na capital do Rio de Janeiro. Fique comigo, eu sou Lili Bustilho e o Jornal TVI News começa agora. Olá para você que está nos assistindo pela TV a cabo, canal 21, ou online pelo site www.tvi21.com. Este é o TVI News com as principais notícias para você. O destaque nacional do jornal Folha de São Paulo diz: plano prevê taxar mais importados e cosméticos. A medida pode gerar 5 bilhões em 2015 para reequilibrar as contas federais. O governo federal estuda incluir no pacote de aumento de tributos para ajuste de suas contas a cobrança de PIS/COFINS sobre produtos importados e a alta na taxação de cosméticos. As duas medidas podem render 5 bilhões extras em 2015. A volta da contribuição que regula o preço dos combustíveis, CID, também está no plano do ministro Guido Mantega e da nova equipe econômica. Cobrada no valor máximo de 28 centavos por litro, a taxa hoje zerada arrecadaria 14 bilhões, mas retornará de forma gradual. Os novos ministros Joaquim Levy da Fazenda e Nelson Barbosa de Planejamento optaram pela elevação de tributos para fechar as contas públicas, informa Valdo Cruz, a fim de evitar cortes em áreas como educação e saúde. Até outubro, houve déficit de 11 bilhões. Levy e Barbosa prepararam também um corte significativo de despesas no orçamento de 2015, ainda não aprovado pelo Congresso, para encorpar o plano elaborado por Mantega. Polícia Militar prende 7 e apura plano para executar diretor de presídio. Após ameaça à PM,
7 suspeitos são detidos em Guarulhos. Confira a reportagem no jornal Folha da Manhã. Uma denúncia de suposto esquema para execução de um policial militar e do subdiretor do presídio, Carlos Tinoco da Fonseca, teria levado a Polícia Militar a deter 7 homens na manhã deste domingo, dia 30. De acordo com a PM, os suspeitos teriam sido encontrados em 2 carros, junto com um detento, que estaria em regime semiaberto e que estaria envolvido com as ameaças de morte. Na abordagem, foi encontrada uma pistola 380 com 12 munições intactas. Os homens, a arma e os carros foram apresentados na Delegacia de Polícia de Guarulhos, onde o caso foi registrado. Ainda segundo a PM, após receberem informações sobre a denúncia, um cerco foi montado próximo ao presídio pelo Grupamento de Ações Táticas, GAT-2, e pelo Serviço Reservado P2, junto ao setor Índia, e conseguiram interceptar 4 suspeitos, em um Gol e outros 3 em um Honda Civic. A PM informou ainda que os suspeitos iriam fazer escolta do detento até a sua residência e que domingo seria o primeiro dia de condicional do presidiário. Quando a Polícia Militar abordou os veículos, o condutor do Honda não teria reagido. Já o Gol teria fugido, mas foi encontrado na estrada do Parque Santa Rosa, em Guarulhos. A polícia também realizou buscas em outros locais, mas apenas a pistola foi encontrada. A ação aconteceu um dia após a exoneração do comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Ramiro Campos, de seu cargo. No lugar de Ramiro, passará a assumir interinamente o Tenente Coronel Marcelo Freiman, que estava no comando do 29º Batalhão em Itaperuna. O Tenente Coronel Ramiro foi exonerado pelo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ibis Silva, na manhã de sábado, dia 29, junto com 28 comandantes de 24 batalhões e 4 unidades da PM. Jovem é presa por tráfico de drogas. A suspeita saiu correndo, mas foi detida pela polícia. Vitória Lucinda Titonelli, de 19 anos, foi presa por tráfico de drogas no loteamento Bom Pastor, em Itaperuna, de acordo com a polícia, durante patrulhamento de rotina. A jovem tentou fugir quando percebeu que uma viatura da Polícia Militar se aproximava. Houve perseguição. A suspeita saiu correndo com uma sacola nas mãos. De acordo com a PM, ela teve acesso a uma casa e da varanda jogou a sacola em cima da laje de uma residência vizinha. Os militares apreenderam a referida sacola contendo 3 buchas de maconha, além de sacolés utilizados para comercializar a droga. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro anula 2 multas de Crivella por propaganda negativa contra Pezão. Não há previsão de multa em casos de propagandas irregular no horário eleitoral gratuito na televisão, mas apenas a perda do dobro do tempo que foi utilizado indevidamente. É o que decidiu por unanimidade o plenário do TRE do Rio de Janeiro na terça-feira, dia 25, no julgamento de 2 processos em que o senador e candidato derrotado ao governo, Marcelo Crivella, do PRB, era acusado de praticar propaganda negativa contra o governador reeleito Luiz Fernando Pezão, do PMDB. De acordo com o desembargador Abel Gomes, foram anuladas as 2 multas de 5 mil que haviam sido aplicadas inicialmente a Crivella. Ainda cabe recurso e a decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi em Brasília. Troca de comandos em batalhões da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ibis Silva, exonerou na manhã deste sábado, dia 29, 28 comandantes de 24 batalhões e 4 unidades da PM. Entre os exonerados está o Tenente-Coronel Ramiro de Oliveira Campos, que estava à frente do 8º Batalhão de Polícia Militar, há menos de 4 meses. No lugar de Ramiro, assume interinamente
o tenente-coronel Marcelo Freiman, que estava no comando do 29º Batalhão em Itaperuna, o Guardião do Noroeste. Fontes de polícia militar revelaram que as mudanças tiveram o aval do futuro comandante da tropa, Coronel Alberto Pinheiro Neto, que deverá assumir a PM em janeiro. Segundo a publicação no Boletim da Corporação de sábado, o tenente-coronel Ramiro foi transferido para a Diretoria Geral de Pessoal, que é a DGP, da Polícia Militar. Mudanças também no comando do 36º Batalhão, em Santo Antônio de Pádua, responsável pela segurança em Pádua, Miracema, Aperibé, Itaocara, Cambuci e São Sebastião do Alto. O tenente-coronel Silvio Ricardo Guerra agora passa a comandar o 29º Batalhão de Polícia Militar em Itaperuna, que também é responsável por Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula, Natividade, Laje de Muriaé e São José de Ubá. Pelo menos 6 famílias estão desalojadas em Porciúncula em razão das chuvas das últimas horas. De acordo com dados do INEA, choveu cerca de 43 milímetros nas últimas 24 horas no município, elevando o nível do rio Carangola para quase 6 metros. O valor é cerca de 20 centímetros acima da sua cota de transbordo. De acordo com o secretário de Defesa Civil, Glaucio Mansur, as pessoas foram retiradas preventivamente de suas casas, nas localidades conhecidas como Beco do Hospital e Nova Caeté, sendo levadas a residências de parentes, de amigos, e ainda segundo Mansur, alguns pontos de alagamentos já foram registrados em bairros considerados mais baixos. Várias secretarias estão em estado de alerta, disponibilizando funcionários e maquinário para atender a população. Cerca de 24 horas depois de ter o sistema de captação de águas brutas reestabelecido, o abastecimento já foi quase completamente normalizado em Natividade. A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira, dia 1º, pela SEDAI, que segue com 100% de sua capacidade de bombeamento, tratamento e distribuição. O Senado deve analisar um projeto que regulamenta o uso de armas não letais. O plenário do Senado deve votar a proposta que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional. O projeto considera instrumentos de menor potencial ofensivo aqueles projetados para, com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter ou incapacitar pessoas temporariamente. São exemplos aí o gás de pimenta, balas de borracha e as pistolas de choque. O texto proíbe ainda o uso de armas de fogo em 2 situações: contra veículos que desrespeitarem bloqueios policiais ou contra pessoas que estiverem em fuga, porém desarmadas, ou que não apresentem um risco para os agentes policiais ou para terceiros. Também está na pauta do plenário o projeto sobre a Lei Geral das Antenas. Pela proposta, os pedidos de licença para a instalação de equipamentos de infraestrutura de telecomunicação devem ser respondidos, no máximo, em 60 dias. Polícia investiga segundo atentado em menos de 3 meses contra um sargento lotado no batalhão em Pádua. De acordo com a perícia técnica, os disparos sequenciais foram feitos de uma única arma em direção à casa do 3º sargento PM Roger Araújo Moreira. O local do crime não foi totalmente preservado. Apenas a residência da família do policial foi isolada, o que ainda gera polêmica. Segundo uma testemunha, uma equipe da Polícia Militar teria parado no exato local, identificado como o local dos disparos, e teria feito buscas, mas não isolou esta cena. Apesar da forte chuva que atingiu o município no momento do atentado, o sargento PM Roger
ao ouvir os disparos, imediatamente pulou uma pequena varanda de sua residência e mesmo em período de recuperação, após um acidente que ele sofreu há quase uns 3 meses, quando capotou de carro. No quarto da criança, de 7 anos, que é a filha do policial militar, o perito encontrou um projétil. Todo o amparo foi fornecido pelo 6º Comando de Policiamento de Área, direto ao comando do Batalhão de Pádua e à família do policial. Estamos acompanhando este caso de perto. Cada nova informação e cada detalhe será transmitido em alguma de nossas edições. Confira a previsão do tempo no interior fluminense e na capital do Rio. Lembrando, guarda-chuva dentro de sua bolsa. O TV News vai ficando por aqui. Uma nova edição com notícias exclusivas vão ao ar diariamente. Espero por você. Obrigada pela sua audiência e até breve. Jornal TVI News. Oferecimento. Concreto Usinada Polo. Trabalhando por você. Rua Barão do Monte Alto, sem número, bairro Presidente Costa e Silva. Telefone 3824-1071. Alfa Cred. Empréstimos consignados e seguros. Avenida Cardoso Moreira, 431, loja 6. Centro Comercial Jorge Nunes, em Itaperuna. Telefone 3022-1238 ou 3022-4202.